quais são os 10 passos para o desastre na criação dos filhos. Ou seja, é aquilo que nós não devemos fazer. É os 10 passos. Aquilo que se você estiver cometendo, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar criando um seríssimo problema para a sua vida e para a vida do seu filho. Bem, a primeira questão que acontece, de acordo com o autor do livro que estamos utilizando como referência, o Norman Wright, é que pedidos confusos, eles são um dos graves problemas. É quando a pessoa não consegue expressar aquilo que deseja que seja feito. Ou seja, não existe coerência, não existe um alinhamento. E aí, se o pedido está confuso, como esperar que as coisas ocorram da forma desejada? Não tem como. Segundo elemento, as repetições. Como assim as repetições? É você chegar para o seu filho e dar determinadas orientações e você tendo que repetir essas orientações para que as coisas ocorram da forma desejada. Podemos constatar que tem dois grandes problemas. Um, pode ser o problema de comunicação, a comunicação por sua parte não está adequada. Outro, é porque o seu filho não entende que aquilo que você fala deveria ser seguido ou é importante. Então, isso é um grave problema. Deve-se tentar perceber o que é que de fato está acontecendo para tentar eliminar. Uma outra questão que envolve muito de forma intrínseca as repetições, que é o lembrando. É quando você tem que ficar lembrando ao seu filho, por exemplo, que tem que escovar os dentes. E você faz isso todo dia. Quando você faz isso, você está dizendo de forma indireta para o seu filho que aquilo que é relevante, aquilo que é importante, ele não precisa se preocupar muito, porque tem alguém sendo tutor nele nesse sentido. Em alguns momentos, o pai e a mãe já devem delegar algumas responsabilidades para que o filho possa executar, independente do pai ter que ficar lembrando. Então, o lembrar e a depender do que estiver lembrando é um grave problema, pois vai estar criando uma espécie de desleixo da parte do filho. Quarto elemento é passar a ideia que a obediência é opcional. É quando você pede algo e quando aquele algo não é feito, você simplesmente não discute, não conversa sobre isso, não reclama, não expõe o equívoco. Você está passando a imagem que aquilo pode ser feito, como pode não ser feito. Você pode obedecer e pode não obedecer. E as consequências? Não tem consequências. Então, perceba que esse tipo de conduta também é um grave problema. Quinto elemento é o argumentando. E o argumentando é muito interessante, porque o argumentando é algo que eu tento fazer com meu filho sempre, né? Particularmente. É você tentar expor quais são os fundamentos, o porquê que aquilo deve ser feito. Por exemplo, você vai falar sobre escovar os dentes. Você vai explicar a importância de manter os dentes limpos, a boca saudável, para evitar problemas de saúde e outros mais, né? Não apenas o estético, né? Alguns pensam na estética, a estética e também a saúde dental, né? E uso diversos argumentos. E às vezes os argumentos que eu estou utilizando, eles não são o suficientemente fortes para o meu filho. Eles podem ser bons para mim, mas não para ele. Então eu tenho que encontrar o termo em que o argumento é válido para ele, não para mim. Eu não estou argumentando para mim mesmo, estou argumentando para uma outra pessoa. Eu devo encontrar um ponto então de conexão em que consigo falar com ele e ele consegue compreender a vontade que estou, né, querendo passar, transmitir para ele. Sexto elemento, barganhando. O barganhar é um seríssimo problema. E aí, particularmente ao longo da minha vida, eu vejo isso em vários momentos da vida minha também e também de outras pessoas, né? É quando você quer obter algo, quer obter uma obediência, quer obter uma conduta desejável do seu filho, né? E você faz o quê? Uma troca. Você diz, olha, você vai fazer isso e eu vou lhe dar isso. Você vai colocar o lixo lá fora e eu vou lhe dar uma mesada. Você vai fazer tal item e eu vou atender você de tal maneira, né? Vou lhe dar uma retribuição por isso. Então, o barganhando, ele cria a conexão que o seu filho só faz aquilo que seria adequado se tiver uma retribuição adicional. E como já vi vários pais até falando sobre isso, né? O pai que fica parabenizando o filho por ter feito a obrigação dele, né? Será que até que ponto, de fato, é importante dar esse parabéns quando o filho faz exatamente a sua obrigação? Então, essa é uma questão também a considerar. Outra questão também muito importante, dar sermões. Ou seja, você vai explicar algo, vai orientar algo e tem alguns estudos que sugerem, o livro também fala sobre isso, que quanto mais você fala sobre um determinado assunto, sobre um determinado item, parece que aquele assunto vai perdendo importância na cabeça da criança.
Então, a ênfase que você vai dar e como você vai falar, aquilo pode ser encarado como um sermão. E lógico, isso a depender da idade da criança, e esse limiar pode ser muito difícil de se perceber. Para alguns pode ser alguns pouquíssimos minutos. Para uma criança muito pequena, na verdade é menos de um minuto, né? Então, dar sermão é algo também que deve ser muito bem pensado, se é necessário e como se fazer isso, né? Porque o sermão, obviamente, a orientação é importante, mas como fazer e o tempo de duração também é muito importante, certo? Então, vários estudos mostram, inclusive, o tempo de atenção que alguém tem numa aula. Então, isso também se aplica numa conversa de pai para com filho, da mãe para com filho. Então, é algo muito importante. Inclusive, o livro até comenta sobre a conduta distinta de compreensão, de aprendizado dos meninos para as meninas, em que os meninos têm mais uma ideia visual. Então, às vezes, você apresentar o que se espera de maneira escrita, ou seja, ele vê no papel aquilo, um cronograma, aquilo tende a facilitar a percepção e a conduta dele, né, a prática. Então, isso é um fator importante. 8. Abordagem de último recurso. É aquilo que você diz, olha, no último caso eu vou ter tal conduta. E aí cada pai ou cada família vai ter uma estrutura. Quando o pai chega nesse ambiente, ele está praticamente suplicando para que o filho tenha, né, tal conduta, tenha obediência, ele faça a coisa correta, ele não seja rebelde. E isso, obviamente, não é desejável. A ideia de você ficar recorrendo de forma persistente, consistente, ao último recurso, ao castigo mais severo que você pode impor de forma persistente, isso aí também é um péssimo sinal em que não está se considerando as coisas adequadas, né, o filho, e aí você tem que recorrer a isso. O nono, e aí também é um dos que mais alarmantes, né, equívocos, é gritar. Como se aumentar o volume, você vai fazer com que ocorra a mudança de comportamento. Até pode acontecer, mas essa mudança não se deu da forma mais desejável possível. Foi pela coação, foi pelo medo. Não era para ser inicialmente dessa forma. Em alguns momentos, só vai ser dessa forma, eu até compreendo. Não estou falando exatamente do gritar, mas do recurso, né, do último recurso, ou de você agir de uma forma mais áspera, mais bruta. Então, talvez em alguns momentos vai ser necessário. Mas isso aqui é a questão do último caso. E não ser algo usual, algo persistente, algo comum. Mostra, inclusive, um certo desequilíbrio da parte dos pais nesse sentido. E, por último, ameaças e medo. Então, o que tem muito a ver com a ideia do último recurso? É você fazer com que o filho tenha tais condutas por causa das ameaças. Ah, você não vai fazer isso, então você vai ficar sem fazer o videogame. Ah, você não teve isso, então vai ficar sem sair no final de semana. Ou seja, você vai tentando moldar o comportamento dele, não por causa dos princípios ou porque é o ideal ou correto, mas sim pela perspectiva do medo, de criar uma situação muito complicada para ele, e aí ele vai ser coagido a fazer ou agir da forma que você assim deseja. Então, perceba que são diversos momentos em que há necessidade sim da gente ter algumas condutas como essa, mas temos que saber a dose, o momento e, inclusive, não recorrer a elas de forma persistente. Então, perceba que observando esses itens aqui que eu mencionei, a pessoa está indo muito mal. Então deve fazer o quê? Evitar esses elementos, evitar essas práticas de forma persistente.